Saudações a todos e todas, eu sou a professora Caterine Melo Alves, do curso de Filosofia da UFT, e é com muita satisfação que participo desse projeto sobre as mulheres na filosofia. A minha pesquisa na filosofia é voltada ao gênero e à LGBTfobia, ou à intolerância aos LGBTs. Mas hoje vamos falar sobre os conceitos de gênero e sexualidade com base na Guacira Lopes Louro, a Louro aí que pensa a realidade latino-americana de educação, de gênero e filosofia. Existe aqui uma observação a ser feita, já quanto ao termo gênero e a confusão com o termo de sexualidade. Entendemos que tanto o gênero quanto a sexualidade se dá por um processo de construção. Construções essas que são temporal, social e de vivência. O gênero, essa construção do gênero, se dá por um processo temporal e social. Temporal porque estamos construindo o nosso gênero constantemente, e social porque nascemos em uma sociedade com o gênero determinado de acordo com o sexo biológico, que é binário, feminino e masculino. Cada um corresponde a um papel social, homem e mulher, por nos identificarmos com esses gêneros também. Daí a frase da Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. A confusão começa quando a sexualidade é confundida com o termo gênero, pelo reducionismo ao sexo biológico. A sexualidade humana também é entendida como uma construção, pois o indivíduo pode se identificar, através de uma vivência, com uma sexualidade afetiva do mesmo sexo, do sexo oposto, dos dois sexos ou de nenhum. Tudo está relacionado ao que nos identificamos dentro desse processo de construção. Conforme Louro, é com as feministas anglo-saxãs que o termo gênero se separa de sexo. Compreendemos os sujeitos como tendo identidades plurais, múltiplas, identidades que se transformam, que não são fixas ou permanentes, que podem até mesmo ser contraditórias. Assim, o sentido de pertencimento a diferentes grupos. Que grupos são esses? Os étnicos, sexuais, de classe, de gênero e etc. Constitui o sujeito, e pode levá-lo a se perceber como se fosse empurrado aí em diferentes direções. Ao afirmar que o gênero institui a identidade do sujeito, assim como a etnia, a classe ou a nacionalidade, por exemplo, pretende se referir, portanto, a algo que transcende o mero desempenho de papéis. A ideia é perceber o gênero fazendo parte do sujeito, construindo. O sujeito é brasileiro, negro, homem, homossexual, etc. Nessa perspectiva, admite-se que as diferentes instituições e práticas sociais são construídas pelos gêneros e são também constituintes dos gêneros. Estas práticas e instituições fabricam os sujeitos, ou seja, o gênero não é construído e acabado. As discussões de gênero incluem, então, aí a questão da sexualidade, o que nos faz entender que tanto o conceito de gênero como de sexualidade estão interligados e perpassam um ao outro. E dentro do conceito complexo de identidade, que se pode entender as formas em que a sexualidade se manifesta, as quais definem a nossa identidade sexual. Esta identidade se constitui na vivência da sexualidade, que conforme Louro, cito Louro, abre aspas, suas identidades sexuais se constituiriam, pois, através das formas como vivem a sua sexualidade, com parceiros ou parceiras do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros, parceiras. Por outro lado, os sujeitos também se identificam social e historicamente como masculinos ou femininos e assim constroem suas identidades de gênero. Ora, é evidente que essas identidades sexuais e de gênero estão profundamente interrelacionadas. Nossa linguagem e nossas práticas muito frequentemente as confundem, tornando difícil pensá-las distintamente. No entanto, elas não são a mesma coisa. Sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais,
e, ao mesmo tempo, eles também podem ser negros, brancos ou índios, ricos ou pobres e etc. Fecha aspas. Como podemos perceber, as identidades de gênero e sexualidade operam de modo semelhante. Estão em constante processo de formação. De acordo com Louro, podemos perceber então essas construções e esses arranjos que são sempre transitórios, transformando-se não apenas ao longo do tempo, historicamente, como também transformando-se na articulação com as histórias pessoais, as identidades sexuais, étnicas, de raça e de classe. Não existe um momento dado e acabado para o gênero. Seja na infância ou na puberdade, o gênero está sempre em construção. Mas existe um problema quanto ao termo da homossexualidade, entendida como uma deturpação do gênero por algumas pessoas. Isso ocorre devido à ideia de gênero estar associada a essa relação histórica e social que é binária. O sexo biológico era a única definição de gênero, o que se coaduna com a ideia construída historicamente de que a sexualidade teria um padrão heteronormativo, visto que só existe a condição binária homem e mulher. A sexualidade em suas várias formas de atuação seriam negadas se não estivessem dentro desse padrão social normativo e estabelecido como o correto, a saber, a heterossexualidade. Essa matriz normativa da sexualidade reduz o conceito de gênero à sexualidade e serve de base para o medo e a agressividade voltados contra os homossexuais, gerando aí aquilo que conhecemos como a homofobia. Isso vai se dar, esse processo homofóbico se dá conforme a Louro, abre aspas, exatamente devido ao fato de a homofobia operar muitas vezes através da atribuição aos homossexuais de um gênero defeituoso, de um gênero falho ou mesmo abjeto, e que se chama os homens gay de femininos ou se chama as mulheres lésbicas de masculinas. A homofobia, o medo voltado contra os homossexuais, pode se expressar ainda numa espécie de terror em relação à perda do gênero, ou seja, no terror de não ser mais considerado como um homem ou uma mulher reais ou autênticos. Fecha aspas. Por tudo isso, a Judith afirma que é crucial manter um aparato teórico que leve em consideração o modo como a sexualidade é regulada através do policiamento e da censura do gênero. Se pretendemos ultrapassar, então, essas questões e as caracterizações dicotomizadas, precisamos reconhecer que muitas das observações, sejam elas do senso comum ou provenientes de estudos e pesquisas, vão se basear aí em concepções ou em teorias que supõem dois universos opostos, o masculino e o feminino. Também é evidente que a matriz que rege essa dicotomia é sob o ponto de vista da sexualidade, restritamente heterossexual. Como uma consequência, todos os sujeitos e comportamentos que não se enquadrem dentro dessa lógica ou não são percebidos ou são tratados como problemas e desvios. É preciso mudar aí também a nossa linguagem. Por hoje é isso, espero ter nesse momento contribuído com a definição de gênero e de sexualidade. Parabenizo novamente a iniciativa das organizadoras. Fiquem na paz.